Deus deu na casa. Pai querido, eu quero honrar a vida do nosso irmão Léo, futuro ministro de Deus. Honra ele. Eu sei que o tempo é curto para ele, mas eu tenho certeza que ele vai ser bem específico, e o Senhor tem uma palavra que vai abençoar tanto os filhos da nave, que estão na nave, como também os que estão nesta live. Eu declaro, não ele, mas o Senhor usando a boca dele, em nome de Jesus. Bom dia, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus, cumprimento todos da live através do Facebook com a paz do Senhor Jesus. Para quem está com Bíblia, peço que abra em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Enquanto você encontra, eu quero externar minha gratidão ao nosso pastor Fernandes, por ter confiado em minha vida. Sou muito grato a ele. Juízes capítulo 6, versículo 1, que tem por título Gideão. Versículo 1 vai nos dizer: novamente o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por este motivo ele os entregou na mão dos midianitas, e a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles vinham, invadiam e levavam tudo. O livro de Juízes é um livro muito específico, que ele pode se igualar ao livro de Atos dos Apóstolos. Aqui também poderia se chamar Atos dos Juízes, só que é só Juízes, porque aqui vai relatar todas as histórias dos juízes. Mas não é juiz igual você pensa, que tem hoje aqui, que julga os casos. Alguns até foram, mas outros não. Deu-se o nome de juiz, porque Deus levantava um entre eles para libertar o povo de Israel. É interessante afirmar que o livro de Juízes, ele fica entre a morte de Josué e o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Ele está situado bem nesse meio, porque depois que Josué morre, o povo de Israel fica sem um líder, fica sem um rei. Aí entra o livro de Juízes e depois vem o primeiro rei de Israel, o rei Saul. O livro de Juízes, você pode ver, pode analisar, que você vai encontrar muitos povos. Você vai encontrar midianitas, filisteus, moabitas, senaqueribenses, vai ter muitos povos, só que dentre deles há o povo de Israel. Em Gênesis e em Êxodo, Deus vai firmar uma aliança com o povo de Israel. Em Juízes, fala de muitos povos. Havia outros povos melhores que o povo de Israel. Havia os gregos, que eram bonitos, não tinham falha de perfeição, tinham dinheiros, eram fortes. Mas Deus não queria os gregos. Deus viu lá do céu o povo de Israel maltratado, humilhado pelos egípcios, porque quando Deus firma a aliança com o povo de Israel está cativo no Egito. Faraó está humilhando o povo, Faraó está escravizando o povo. Então Deus olha lá do alto do céu e vê aquele povo menor, e vê aquele povo humilhado, aquele povo pequeno, e fala: é esse povo que eu vou tomar para mim, é esse povo que eu vou chamar como meu povo. E talvez você não entendeu, porque se você tivesse entendido, já tinha melhorado, glória a Deus. Deus te viu lá dentro da sua casa. Talvez você era o menor da sua casa, era o menor da sua parentela, só que mesmo assim Ele decidiu te escolher. Mesmo assim, Ele decidiu te chamar de filho, Ele decidiu te chamar como meu povo. E foi assim que Deus fez com o povo de Israel. Só que é interessante, porque no livro de Êxodo, no capítulo 13, Deus levanta Moisés e liberta o povo de Israel do Egito. No capítulo 13 e no capítulo 24, aí que Deus vai proporcionar a opção deles firmarem aliança com Deus. Se você entendeu, é interessante, porque no capítulo 13, Deus já tinha livrado o povo. E no 24,
ele vem firmar aliança com Moisés. Eu acho que você não entendeu. No capítulo 13, Deus já tinha guardado o povo, já tinha dado livramento, e só depois ele vem firmar aliança. Você não tinha chegado na casa do Senhor ainda, mas ele já te protegia. Você não tinha conhecido Deus vivo, só que ele já guardava a tua vida. Talvez você pensava, é que eu sou esperto, é que eu sou bom, por isso que eu não morri naquela prova, por isso que eu não morri naquele laço. Só que você não é esperto e você também não é bom. Bom é o Todo-Poderoso que já te livrava, mesmo antes de você aceitar o nome dele. E no capítulo 24, ele firmando a aliança com o povo através de Moisés. Aí verdadeiramente o povo de Israel conhece ele como seu Deus. Só que o povo de Israel tinha um defeito, assim como todos temos. Eles seguiam uma certa cronologia. O povo de Israel, mesmo Deus tendo livrado eles do Egito, o povo de Israel pecava durante anos. Deus vinha e castigava o povo durante anos. Só que mesmo assim, Deus ainda libertava o povo do cativeiro. Era essa cronologia, aconteceu por diversas vezes. Se você ler o livro de Juízes, do capítulo 1 até o capítulo 6, eles entraram em 5 cativeiros. Posso relatar 3 cativeiros como os maiores cativeiros. O cativeiro dos egípcios, que foram durante 400 anos. Posso relatar também o cativeiro de Midian, que foi durante 7 anos. Foram os mais importantes cativeiros que o povo de Israel sofria. Só que é engraçado que quem livrou o povo de Israel foi o Deus vivo dos egípcios. Só que eles pecavam dando glória para outro Deus, dando glória para Baal, dando glória para Assira. Eles não reconheciam a majestade de Deus, porque foi Deus que livrou eles. E eu trazendo para atualmente, posso relembrar alguns momentos, porque Deus te livra, Deus te protege, Deus te abençoa, só que você ainda continua dando glória para outros deuses. E sempre que você fazer isso, Deus vai castigar, porque Ele castigava o povo de Israel. E eu quero te dar um conselho. O povo de Israel não procurava Deus para se quebrar, não procurava Deus para se arrepender. Eles pecavam durante muito tempo, e mesmo conhecendo Deus, eles não se arrependiam. E eu quero te dar um conselho nessa noite. Se você está pecado, procure Deus para se quebrar, porque é melhor você procurar Ele para se quebrar do que Ele procurar você para te quebrar. Aí é pior. Então procure Ele para se quebrar. E é isso que o povo de Israel não fazia. Eles não entendiam que se eles se arrependessem, Deus tinha misericórdia para a vida deles. Porque a maior ferramenta, pastor, de Satanás nesses últimos dias está sendo: o servo de Deus peca e Satanás fala: você não vai mais na igreja, agora você pecou, como é que Deus vai estar te olhando? Você acha que você é digno de sentar nessa cadeira, de entrar por essa porta? Mas você é digno sim, porque mesmo Deus conhecendo Adão no paraíso, mesmo sabendo que Adão iria pecar, mesmo sabendo que Eva iria pecar, Ele colocou os dois no paraíso. Mesmo sabendo que você já iria pecar, Deus ainda te chamou como filho. Mesmo sabendo que você iria errar, Deus ainda te colocou nessa cadeira. Então não se deixe afastar pelo inimigo, porque o inimigo vem com seta e dardos para te tirar da presença. Só que mesmo antes de você pecar, Deus já te conhecia. Ele é onisciente, Ele já te conhecia, já sabia do seu pecado, e mesmo assim te chamou como filho. Se arrependa, que Deus tem misericórdia. Mas o povo de Israel não entendia isso. Até que de tanto pecado do povo de Israel, Deus os castigou e deu eles na mão da Babilônia. E é interessante que a Babilônia, ela é formada em cima dos destroços da Torre de Babel. Então, se você conhece a história, você já pode saber que não ia dar certo. Você já pode saber que tudo que começou errado, se Deus não pôr a mão, vai acabar errado. Porque a Torre de Babel foi onde tentaram afrontar Deus, tentaram subir mais alto que os tronos de Deus. Só que Deus mostrou para aquele povo que ninguém sobe mais alto que Ele, que ninguém alcança Ele. Então Deus mandou um vento e destruiu aquela torre. E a Babilônia foi formada em cima da Torre de Babel. Então você já pode ver que não ia dar certo. E a Babilônia formada, a Babilônia constituída, Deus entrega o povo de Israel na mão dos babilônicos, que tinha por governador Nabucodonosor. E pode-se afirmar que era um homem muito ruim,
era um homem muito pecador. Só que a Babilônia, ela tinha certas culturas, a Babilônia. E quando ela toma o povo de Israel como cativo, Nabucodonosor pede servos. Ele pede servos israelitas, mas ele fala: não pode ter falha na aparência, tem que ser forte, tem que ter um certo QI avançado para vir. E eles iam passar 3 anos aprendendo a cultura da Babilônia, para depois servir a Nabucodonosor. E é interessante que mesmo a Babilônia sendo o reinado de Satanás, mesmo a Babilônia sendo o lamaçal do pecado, mesmo a Babilônia sendo tudo que o diabo queria, porque ali havia muitos pecados, havia muitos erros, prostituições, adorações a outro Deus, ali tudo que era ruim tinha na Babilônia. Só que é interessante que quando Nabucodonosor manda chamar os jovens, Deus envia 4 bombas por meio do reinado de Satanás. Deus envia 4 mísseis no meio do reinado de Satanás. Deus envia 4 jovens, que não eram qualquer jovens, eram jovens que tinham divisa de fogo sobre os ombros. Deus envia Daniel, Deus envia Azarias, Deus envia Misael e Deus envia Ananias. Se você conhece a Bíblia, você já entendeu quem que é. Mas para te falar melhor, Deus envia Daniel, Deus envia Sadraque, Deus envia Mesaque e Abidnego. Só que eles são conhecidos pelo nome babilônico, porque quando Deus os cria, Deus coloca um nome sobre eles. Deus coloca Daniel, Deus coloca Ananias, Azarias e Misael. Esse era o nome de origem. E se você for parar para analisar os significados, são significados que engrandecem o nome de Deus, que são significados de nomes que foi feito para Deus. Só que quando Nabucodonosor chama eles para aprender a cultura babilônica, a cultura dos caldeus, Nabucodonosor vai lá e muda o nome dos jovens. Agora passa a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que esses 4 nomes são 4 nomes que fazem referência a deuses babilônicos. É 4 nomes que fazem referências a deuses pagãos. Então Deus colocou o nome de origem e a Babilônia veio e trocou o nome dos jovens. Deus colocou o nome que exaltava o nome dele e a Babilônia veio que colocou o nome que exaltava o nome de outros deuses. E se você não entendeu ainda, Deus colocou o nome sobre a sua vida, Deus colocou um caráter sobre a sua vida. Só que a Babilônia lá fora está querendo mudar o seu caráter, a Babilônia está querendo mudar o seu nome. Só que Deus não vai deixar mudar o seu nome, porque pode até mudar o seu nome, só que o seu caráter ninguém vai mudar. A Babilônia está querendo mudar você, a Babilônia está querendo mudar a sua imagem, está querendo distorcer quem você é. Só que pode até distorcer seu nome, pode mudar o seu nome, pode mudar a origem do seu nome. Só que o seu caráter só muda se você deixar. O seu caráter só muda se você quiser. Então quando muda o nome daqueles jovens, eles vão servir, vão aprender a cultura. Eles são levados até o palácio para aprender. Só que Daniel, ou Beltesazar, ele entra com uma atitude gloriosa. Porque em meio ao cativeiro babilônico, em meio à opressão, como eu pude ler aqui, tudo que os midianitas faziam, o povo babilônico vinha e tomava. Se eles plantavam, a Babilônia vinha e tomava. Mas isso era tudo com permissão de Deus. E no meio da opressão, no meio do pecado, no meio do erro, no meio do reinado de Satanás, Nabucodonosor ordena que para eles aprender a cultura, eles teriam que comer manjar e tomar vinho. E se você não entendeu, eu vou te explicar. Manjar e vinho vem como significado de pecado. Só que em meio a todos aqueles servos, em meio ao pecado, entra um homem, Daniel, que não vai ser influenciado. Daniel vai influenciar. Daniel não vai ser influenciado, Daniel vai influenciar. E se você não entendeu ainda, enquanto todos tomavam manjar e vinho, Daniel não queria. Daniel falava: eu não vou me curvar diante da Babilônia, porque você até pode estar na Babilônia, a Babilônia até pode estar em sua volta, só que é você que decide se contaminar ou não, é você que decide se curvar ou não. E Daniel não se curvou. Enquanto comia manjar e tomavam vinho, Daniel comia água e tomava legume.
E a atitude de Daniel influencia outros 3 jovens. Influencia Sadraque, Mesaque e Abednego. E como Daniel não se curvou, influenciou eles. Ele falou: eu também não vou me curvar. E é isso que Deus está precisando. Deus está precisando de servos que em meio ao lamaçal do pecado não vai se curvar diante ao inimigo, não vai se render diante ao inimigo. Porque creia você ou não, mas você é um influenciador para essa geração. Creia você ou não, mas você é um servo de Deus no meio do reinado de Satanás. Você é uma arma na mão de Deus. E ele influenciando aqueles 3 jovens. Passa determinado tempo, e o rei firma um decreto a fim de prejudicar Daniel, a fim de querer a morte de Daniel. Porque o rei sabia que Daniel, ele era persistente na sua oração, ele era um servo fiel na sua oração. Daniel orava 3 vezes ao dia e não falhava. Então os satrapas e vice-reis chegou até o rei e firma um decreto para não poder orar mais. Só que quando o rei firma o decreto e não pode mais voltar atrás, chegam correndo em Daniel: olha, Daniel, você não pode orar mais, você não pode fazer mais petições para o seu Deus. Só que mesmo Daniel sabendo que não podia orar, o que Daniel fez? Entrou no quarto, subiu no 2º andar, abriu as janelas ao rumo de Jerusalém e entoou uma oração para Deus. Porque o rei falou até que não podia. Só que quem mandava naquela Babilônia não era aquele rei. Quem mandava naquela Babilônia era o Deus vivo. Porque como você já ouviu falar, Deus manda no céu, Deus manda na terra, e Deus também manda debaixo da terra. Então se lá era o império de Satanás, Deus também havia mandado naquele império. E Daniel, sabendo que não podia orar, orou. E já estavam vigiando Daniel, vigiando ele. Pegaram e falaram: rei, orou, vai ter que tacar na cova dos leões. Só que é interessante que eu não queria parar nesse capítulo da cova dos leões. Só que o Espírito Santo me trouxe até aqui e desceu algo do céu sobre o meu coração. Porque quando pegam Daniel para atacar na cova dos leões, a cultura babilônica deixava os leões sem comer durante 2 meses, para quando tacassem algum indivíduo ali, não desse tempo nem dele chegar no chão. Os leões já comiam ele no ar mesmo. E quando pegam Daniel, amarram Daniel e vão levar para jogar na cova dos leões, interessante é que os leões sem comer durante 2 meses jogam Daniel. E a Bíblia nos afirma que os satrapas e vice-reis estavam ao redor da cova dos leões. E eu posso ver, meditando na Bíblia, eles gritando. Cadê o grito de Daniel? Porque eles esperavam o grito de Daniel. Eles falavam: quando o leão morder, ele vai gritar. Quando o leão atacar, ele vai gritar. Então eu creio que tinha aquela torcida lá de fora, os inimigos de Daniel: grita Daniel, grita Daniel, grita Daniel, grita Daniel. Só que Deus decidiu bradar naquela cova dos leões. Enquanto eles falavam: grita Daniel, enquanto eles torciam: grita Daniel, Deus falava: Daniel, o único grito que tu vai dar vai ser um grito de glória, exaltando o meu nome. Porque enquanto você está nessa cova dos leões, eu já mandei um anjo que vai tampar a boca dos leões. E se os leões estavam com fome durante 2 meses, iriam ficar com fome durante 2 meses e 1 dia. Porque Deus mandou os leões jejuar. E Deus ainda falou para Daniel: se quiser deitar, Daniel, pode deitar. Se quiser dormir, Daniel, pode dormir. Se quiser usar o leão de travesseiro, pode usar. Porque durante essa prova o leão vai jejuar. E eu posso transferir isso para a sua vida. Porque atualmente os inimigos estão aqui. Vai gritar, ela vai gritar. Quando cair na cova dos leões, ela vai gritar. Eu tenho certeza que ela vai gritar. Só que Deus me trouxe hoje aqui para falar para a sua vida: o único grito que tu vai dar vai ser o grito de livramento que Deus vai te conceder. Você não vai gritar porque o leão te mordeu. Você não vai gritar porque o leão te feriu. Daniel não gritou por causa da morte do leão. Quando o rei chegou e gritou: Daniel, 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 o rei, já frustrado, achou que Daniel não ia responder. Só que Daniel entoou um brado lá debaixo daquela cova dos leões: ó rei, o meu Deus enviou um anjo e tampou a boca dos leões. O meu Deus vive, ó rei.
o único grito que tu vai dar vai ser um grito de glória a Deus quando essa prova acabar. Passado mais algum determinado tempo, Daniel já tinha subido o seu patamar. O rei Nabucodonosor, governador Nabucodonosor, decide construir uma estátua, que era para todos aqueles que adorassem a estátua. Só que como era servo fiel, era certeza que não ia se render. E aquela estátua vem nos representar muitas coisas hoje em dia. Vem nos representar muitos pecados hoje em dia. Só que mesmo quando ele levanta aquela estátua e fala que todos têm que se curvar, quando tocarem as trombetas, há 3 jovens que não se curvam diante daquela estátua. Todos se curvaram, mas havia 3 que não se rendia diante daquela estátua. Ei, Deus precisa de você, porque enquanto todo mundo se curvar, você não pode se curvar. Enquanto todo mundo se render, você não pode se render. Enquanto todo mundo adorar Satanás, você não pode adorar. Porque enquanto erguia aquela estátua, os 3 não adoravam. Então levaram perante ao Nabucodonosor, falaram: ó, não querem se curvar diante da sua estátua, vai ter que jogar na fornalha. E o rei fala: mande aquecer 7 vezes mais a fornalha. Talvez o inimigo está aquecendo a fornalha para a sua vida, está traçando o seu plano de morte, está planejando a sua fornalha. Só que o Deus que eu conheço é um Deus estrategista, porque Deus até deixa você entrar na prova. Ele não te livra da prova, Ele te dá livramento no meio da prova. Porque podem até ter amarrado jovens, podem até ter feito o caminho rumo à fornalha, podem até ter chegado perto para lançar. E a Bíblia fala que aqueles que lançou os 3 jovens morreram, porque o fogo era constante. Então o fogo não havia somente na fornalha, o fogo já havia no caminho perto da fornalha. Então aqueles que queriam matar os 3 jovens morreram, mas os jovens não morreram. Sabe o que Deus está falando para a sua vida? Aqueles que querem te matar vai morrer no próprio fogo, mas você não morre. Aquele que está planejando o plano de morte para a sua vida, ele vai morrer naquele plano, só que você não morre. Enquanto jogam os 3 jovens naquela fornalha, o rei tinha um costume de todo dia tomar o seu vinho, né? Porque ele era da cultura babilônica. E é interessante que quando jogam os jovens com a fornalha 7 vezes mais aquecida, o rei para, olha assim, firma bem o olho. O rei fala: eu não bebi hoje, o que está acontecendo? Que tacou 3 e eu estou vendo 4. O rei chama quem está do lado: o que está acontecendo? Nós não tracou 3 indivíduos, porque eu estou vendo 4, e o 4 tem a semelhança do Filho do Altíssimo. Talvez você ache que você está sozinho nessa prova, você acha que é só você, só que você não pode estar vendo o Filho do Altíssimo, só que ele está ao seu lado. Você pode não ver, mas o inimigo que te taca na fornalha, ele está vendo que do seu lado há o Filho do Altíssimo te protegendo. E a Bíblia fala que ele era o 4, só que ele era o primeiro naquela fornalha. Porque enquanto Ananias passava, ele falava: entra, filho, você não vai se queimar. Enquanto Misael passava, ele falava: entra, filho, você não vai se queimar. Enquanto Misael passava, ele falava: entra, filho, você não vai se queimar. Porque Deus já era o primeiro naquela fornalha. Ei, antes de tacar você naquela prova, antes de você chegar naquela prova, antes do inimigo fazer o laço de morte para a sua vida, Deus já estava lá para te proteger, Deus já estava lá para te guardar. E depois que acontece tudo isso, eu já te expliquei a cultura dos babilônicos. Deus dá o povo de Midian, Deus dá os israelitas na mão de Midian, e se tornam mesmo um cativeiro. Só que dentre Deus iria levantar, e esse seria Gideão. Porque em todos os cativeiros que Deus castigava o povo, Deus com sua tamanha misericórdia levantava um juiz para dar livramento. Deus levanta Eude,
Deus levanta Débora e Baraque, Deus levanta Sangar, Deus levanta os juízes para dar livramento, porque Deus até pode te castigar, mas a misericórdia dele é maior para a sua vida, o amor dele é maior para a sua vida, e você talvez está se sentindo incapaz, você está se sentindo para baixo, porque você errou, porque você pecou, só que a misericórdia de Deus te alcançou nesse dia, a misericórdia de Deus te alcançou nessa manhã, e eu acho interessante, porque o culto da manhã, meu pastor, às vezes não tem muita gente, só que é pela manhã que Deus prepara a tua semana, é pela manhã que Deus prepara a tua mesa, o teu alimento, é pela manhã que Deus já sabe por onde você vai passar, é pela manhã que Deus já te concede todos os livramentos da semana, é pela manhã que Deus te desperta e te dá o dom da vida, então é muito importante. E quando aquele povo ali cativo, oprimido pelos midianitas, Deus olha Gideão lá de cima, e como eu te disse, Deus tem um algo com os pequenos, Deus tem um quê com os pequenos, com os humilhados, porque Ele viu o povo de Israel humilhado, pequeno, sofrendo e falou, esse povo eu vou querer para mim. Ele viu Gideão, o menor da família, a família dele era o menor da tribo, a tribo dele era a menor de Israel, e Deus falou, é esse mesmo que eu vou escolher. Se você se sente pequeno, dá glória a Deus, porque é com os pequenos que Deus levanta. E mesmo Gideão sendo tudo isso, o menor de Israel, Deus fala, é esse homem que eu vou querer para mim, é esse homem. E quando Deus chega no capítulo 7, Gideão está malhando trigo no lagar, e só para te explicar, o lagar não era lugar de malhar trigo, o lagar era lugar de espremer o melhor azeite, não era lugar de malhar trigo. Só que é interessante que quando Deus me deu essa palavra, nós se encontramos no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, no meio de uma opressão. E traduzindo para aquele tempo, Gideão também se encontrava no meio de uma opressão, no meio de uma crise. Só que Deus deu estratégia para Gideão, porque falou, malha trigo no lugar errado, que se você malhar trigo no lugar errado, eles não vão saber onde te encontrar. E eu posso ver com os meus olhos, Deus dando estratégia para muitos nesse dia, falando, faz no lugar errado, que aos olhos de Midian, eles não vão te encontrar. Só que você não está errado, é estratégia de Deus para a sua vida. Você não está errado, Deus está te preservando, porque em meio a essa crise, em meio a essa opressão, Deus está me falando que você vai prosperar, Deus está me falando que você não vai parar. Enquanto Gideão malhava trigo no lugar errado, os midianitas não encontraram, por isso que não roubaram. Então Deus chega em forma de um anjo e fala, eis que encontrei um varão valoroso. Deus já começa elogiando ele naquele momento. E ele, como era muito pequeno, se sentiu incapaz, mas falou, Deus, o Senhor vai chamar eu mesmo, menor da minha casa, Deus, há muitos melhor que eu. Só que Deus não está olhando só a incapacidade, porque a capacidade quem coloca no homem é Ele, porque Deus chamou Moisés para libertar o povo dos egípcios, sendo gago, e Moisés falou, mas Deus, eu sou gago, como é que eu vou até Faraó? Mas o incapacitado, Deus capacita. Gideão, que era pequeno, Deus capacita. Então se você se acha incapacitado, Deus te capacita hoje aqui. Talvez Deus colocou projetos no seu coração, Deus colocou planos no seu coração, que você está se achando incapaz de cumprir, está se achando incapaz de falar. Mas Deus está falando hoje aqui, que a capacidade quem coloca sobre o homem é Ele. E Gideão ali, Deus fala, te chamei como meu libertador, Gideão. E Gideão, de primeira mão, de primeiro pensamento, ele não dá muito créditos, porque se ele fosse parar para pensar na realidade que ele vivia, ele não tinha como ir mesmo. Que é oprimido, menor da casa, como é que ele ia libertar um povo? Gideão não era nenhum guerreiro, não era nenhum chefe de uns soldados,
não tinha um exército, como é que Gideão ia libertar o povo? Sendo que o exército de midianitas, a Bíblia nos afirma que eram muitos homens e muitos camelos. Era muito. Então Gideão pede um sinal para Deus. Se o Senhor está comigo, me dê um sinal. Faça a prova de Deus na sua vida. Porque talvez Deus germinou no seu coração uma semente e você está se achando incapaz. Peça um sinal para Deus. Peça uma direção para Deus. Davi pedia direção para Deus e não perdia uma batalha. Mas não era porque ele era o melhor. Era porque antes dele ir, ele orava pedindo direção para Deus, perguntando se ele poderia ir. Então peça direção para Deus. Quando Gideão pede o sinal, o anjo vem e fala: tome essa carne e esse bolo, coloque em cima dessa pedra derribada. E quando ele coloca, o anjo vem com a ponta do seu cajado e faz aquele altar pegar fogo. Então Gideão começou a acreditar que Deus era com ele. Só que que ele acreditou uns 40%. Porque mais para frente, ele vai pedir outro sinal para Deus. E o anjo ali ainda com ele, naquele lagar, o anjo fala: vai até a casa do seu pai, porque como eu te disse, o povo israelita estava adorando Baal. Eles deviam adorar Deus, mas estavam adorando Baal. E o pai de Gideão era um entre esses que adorava Baal. E Deus fala: Gideão, vai até a casa do seu pai e pegue o boi de 7 anos, derrube o altar de Baal e erga um altar para mim e faça o sacrifício. É interessante que depois desse culto de hoje, você vai tirar aquele altar que tem na sua casa. Você vai tirar aquele bosque que tem na sua casa. Mas quando eu falo de altar, não estou falando de algo físico. Não estou falando de um altar que você levantou lá. Altar vem como significado de pecado, como significado de idolatração. Aquela idolatria que você tem na sua casa, você vai derrubar por terra hoje. Porque quando o anjo falou para Gideão, ele foi, derrubou o altar de Baal e ergueu um altar para Deus. Interessante que depois disso, o povo começa a chamar Gideão de Jerubaal. Você deve estar pensando: Jerubaal, o que significa? Jerubaal significa o destruidor de Baal. Você pode ter chegado com esse nome aqui hoje, com esse nome de origem. Só que depois que você derrubar aquele altar da sua casa, derrubar aquele altar da sua família, derrubar aquele altar do meio da sua parentela, você não vai se chamar esse nome que você tem. Você vai se chamar Jerubaal, o destruidor do inimigo. Deus não te trouxe hoje aqui para te aliar com o inimigo. Deus te trouxe hoje aqui para você se tornar uma arma, inimigo do inimigo. Se você não entendeu, talvez você veio para a igreja aceitando esse Jesus, achando que sua vida ia ficar fácil, achando que era só vir aqui, escutar a palavra e ir embora. Só que Deus está te chamando além disso. Deus está te chamando mais que isso. Deus quer te tornar uma arma nas mãos dele. Porque quantas armas que o inimigo está tendo aí fora, o inimigo não está tendo dó, está ceifando vidas. E Deus está te chamando como arma na mão dele, para combater o inimigo. É interessante que quando Gideão derruba o altar de Baal, ficava no meio da cidade, e ele derrubou o altar à noite. Só que quando amanhece, o povo de Israel, que devia adorar a Deus, ficou enfurecido, porque derrubaram o altar de Baal, sendo que nem foi Baal que livrou eles do Egito. Eles ficaram enfurecidos. Quem foi esse homem que derrubou o altar de Baal? Depois das investigações, acharam que foi Gideão, filho de Joás. Então chegam até a casa de Joás, falando: traga seu filho para fora, vamos matar o seu filho, traga-o para fora, porque destruiu o altar de Baal. Só que creio eu, o pai de Gideão, tomado por Deus, porque como eu te disse, o pai de Gideão até podia ter adorado Baal. Só que quando Deus quer usar uma pessoa, não vai ser o inimigo que vai impedir. Porque o Satanás é inimigo nosso, ele é nosso inimigo. Só que Deus não tem inimigo.
Porque diante da morte, Deus fala: quem? Se você não entendeu, Deus está chamando a morte de quem? Porque quem tem inimigo é eu e você. Deus não tem inimigo. Deus ainda não achou alguém do tamanho dele para guerrear contra ele. Porque em Apocalipse 20 fala que o final de Satanás já está decretado. Satanás pode se erguer contra mim e contra você. Só que contra Deus, ele já sabe que o dia dele está marcado. Ele já sabe o caminho dele. Ele já sabe que o fim dele é lago de fogo. Então ele pode se erguer contra eu e contra você, mas contra Deus não. E quando Joás é tomado, Joás fala para aquela multidão que veio matar seu filho: mas se Baal realmente for um Deus vivo, que ele mesmo se proteja. Se ele for um Deus que existe, que ele mesmo se proteja, que ele mesmo mate Gideão. Só que como Baal não era um Deus vivo, ele não matou Gideão. Como tem o único Deus vivo, que é o Senhor Nazareno, Baal não estava vivo, Baal não existia. Baal era apenas um mito daquele povo. Talvez você dê glória para tantas coisas na sua vida que são tão superficiais, e para o Deus Nazareno você não dá glória. Só que ali Gideão toca o chofar e chama o povo até o alto do monte e fala: esta noite apareceu um anjo e Deus me falou que eu vou libertar nós do cativeiro dos midianitas. Só que eu creio que o povo pensando: mas quem que é esse Gideão? Não tem nenhum exército, como é que vai libertar nós? E o povo desacreditado. Gideão pede outro sinal para Deus. Eles estão naquele monte. Gideão fala: Deus, se o Senhor for comigo, eu vou deixar essa lã aqui, vou dormir. Se o Senhor realmente for comigo, o Senhor molha o campo inteiro de orvalho, mas o Senhor não molha a lã. Então Gideão dorme, acorda, e o campo inteiro molhado de orvalho e a lã seca. Fez o povo acreditar 50%. Gideão fala: Senhor, não me exorte, mas eu vou pedir outro sinal. Se o Senhor realmente for comigo, quando eu dormir, molhe só essa lã de orvalho e deixe o campo inteiro seco. Gideão dormiu, acordou, só a lã molhada de orvalho e o campo inteiro seco. Então aquele povo viu que Deus era com ele. Só que quando estão naquele alto daquele monte, Deus fala: agora que o povo acreditou que eu sou Deus, agora o povo acreditou que eu estou em sua vida, você vai selecionar quem vai contigo. Deus fala: Gideão, dê um brado, os covardes e medrosos voltem. 22.000 pessoas voltaram para trás. É aí que você vai começar a entender, porque era 32.000 homens, só que no primeiro brado já voltou 22. Era o povo de Israel inteiro no meio da Babilônia, só que quem não se curvou foi apenas 4. É aí que você vai começar a entender que quando a prova se apertar na sua vida, você não vai ficar com muitos amigos do seu lado, porque quando a prova se apertou para Jesus o Nazareno, ele foi adiante com 3. Quando se estreitou, ele foi com 1. Quando apertou demais, ele foi sozinho. Então estar sozinho para você não é ruim, porque quando a prova apertar, pode ter certeza que os melhores amigos vão te deixar, e você vai passar o vale sozinho, porque é necessário que você passe sozinho. Sozinho não, mas você e Deus. É necessário que passe você e Deus para reconhecer a majestade dele. E quando 22.000 pessoas voltam para trás, Deus fala: Gideão, ainda é muita gente. Sobraram 9.700, ainda é muita gente, Gideão. E creio eu que Gideão pensando: mas Deus, se com 30.000 já era pouco, imagina com 9.700. Aí que vamos perecer mesmo. Só que Deus fala: também não é com 9.700 que você vai. Manda o povo descer até o riacho.
E lá você vai ver quem vai contigo. Porque aqui tem um mistério muito grande. Aqui tem um mistério muito grande. Porque Deus fala para Gideão: manda o povo tomar água. E você observa: quem abaixar a cabeça, quem se curvar para beber água, este não vai. Mas aquele que pegar com a mão e levar água até a boca, este vai. E sabe o que Deus está falando? Ele quer escolher os 300, mas não é os 300 que perde o foco em meio à batalha. Não é os 300 que vai abaixar a cabeça em meio à batalha e vai perder a visão do inimigo. Ali Deus mostrou para Gideão que os 300 que ia com ele não iria perder o foco. Ali não era uma questão de beber água, ali era uma questão de não perder o foco. Porque aqueles que não abaixaram a cabeça, levaram água até a boca, foram os 300 escolhidos. É interessante que quando Jesus chama Pedro para fora do barco, Pedro até vem andando por cima das águas, olhando no Senhor. Só que quando Pedro desvia o olhar do Senhor, Pedro começa a afogar, Pedro começa a afundar. E ali Deus está falando: tem que ter foco, tem que olhar para o alvo, tem que ter visão de águia. Porque Deus quer soldado que não vai perder o foco, que quando a prova vir, quando o deserto chegar, não vai perder o foco. E ali os 300 estão escolhidos. Os outros 9.700 voltam e assistem a batalha lá do alto do monte Gileade. Então Deus fala para Gideão, Deus dá uma ordem: acampe, divida os 300 em 3 grupos de 100. E para cada um, tu dá um chofar, tu dá um cântaro e tu dá uma tocha. E rodeiem o exército dos midianitas. Quando foi à noite, Deus fala: Gideão, quando eu bradar, tu fala que toquem o chofar, que quebrem os cântaros e que ergam as tochas. E aqui é um mistério muito difícil, porque eu tenho humildade de falar que eu não entendi. Quem me explicou foi o pastor, porque eu fiquei horas e horas tentando saber o que era. Mas eu falei: Deus, como é que aquele monte de exército iria fugir por apenas um toque, um quebrar de cântaro e ver uma tocha? Eles podiam até assustar, só que quando vissem e olhassem para os lados, iriam ver que estavam apenas em 300 e não iriam fugir. Só que era muito mais que isso, porque quando toca o chofar, você vai relembrar comigo que quando Deus fala para Josué: Josué, rodeie a muralha de Jericó, e quando eu bradar, toque o chofar. E o chofar vem em sentido de adoração. Então quando tocaram o chofar, estavam adorando a Deus. E o cântaro, você vai relembrar daquela mulher que quebrou seu cântaro, que quebrou seu vaso aos pés de Jesus. O cântaro vem como significado de o seu melhor para Jesus. Então você já pode somar os dois: a adoração e o seu melhor, ou melhor, a sua melhor adoração. Se você não entendeu ainda, até o segundo passo, já tinham havido a sua melhor adoração, que já tinham tocado o chofar e quebrado o cântaro. E a tocha representa a presença de Deus, não é, meu pastor? E aonde tem a presença de Deus, tem a presença de anjos, porque eles poderiam até achar que estavam em 300 soldados. Só que onde pisa um servo de Deus, o que acampa ao redor, meu pastor? Acampa anjos ao redor. Então poderiam até achar que estavam em 300, na verdade estavam em 300 mesmo, em plano físico. Só que em plano espiritual havia muito mais que 300. Então, depois que fazem os 3 passos, o inimigo vê, se assusta e começa a fugir. Só que antes de eu acabar de falar a mensagem, vem louvar Paulão. Porque quando
mandou o povo tocar o chofar, quebrar o cântaro e erguer a tocha, aquele povo que fazia o povo de Deus cativo, que fazia o povo de Deus escravo, que humilhava o povo de Deus, agora estava fugindo do povo de Deus. Deus me trouxe hoje aqui para falar para a sua vida que você pode ter sofrido cativo durante 7 anos. Você pode ter passado muito tempo sendo escravo do inimigo. Você pode ter passado muito tempo do inimigo zombando da sua cara, te humilhando, pisando em você. Só que hoje não vai continuar assim. Deus me trouxe hoje aqui para dizer que hoje o cativeiro vai virar. Deus me trouxe hoje aqui para te falar: aquele que pisava em você, hoje você vai colocar ele para fugir da sua casa. Aquele que fazia você escravo no meio da sua parentela, hoje você vai colocar ele para correr. Porque hoje aquele demônio que habita no meio da sua família, hoje ele vai cair por terra. E quando Gideão faz todos os 3 passos e o povo começa a correr, Gideão só não faz o povo correr, Gideão começa a perseguir o povo. E fala que ele persegue o povo até o Rio Jordão, que se você for parar para ver, em quilômetros é muito. E Deus está dizendo que você não vai só expulsar aquele inimigo da sua casa, você não vai só sair desse cativeiro hoje, você vai se tornar uma arma na mão de Deus. Porque era muito fácil para o inimigo ele apenas sair da sua vida, era muito fácil ele apenas perder seu corpo. Só que hoje Deus está falando, ele vai sair da sua casa, vai sair da sua família, e você ainda vai se tornar uma arma contra ele. Você ainda vai se tornar um inimigo contra ele. É interessante que depois que o povo de Deus, de Israel, sai daquele cativeiro de Midian, eles tomam o caminho de volta para Jerusalém, porque Jerusalém era a sua casa, era de onde não deveriam ter saído, era de onde não deveriam ter pecado. E quando eles tomam o caminho de volta para Jerusalém, é lá que eles encontram novamente o Todo-Poderoso. É lá que entoam o culto de ação de graças para o Todo-Poderoso, e lá adoram a Deus. Eu dei essa volta toda para te dizer que hoje o seu cativeiro já caiu por terra, hoje a sua opressão já caiu por terra. Agora tome atitude, se coloque na posição e vire um Jerubaal, vire um destruidor do inimigo. Porque o maior erro do povo de Israel era ter livramento de Deus, só que em seguida pecar tudo de novo contra Deus e cair em outro cativeiro de novo. Porque depois que Deus libertou eles do cativeiro dos midianitas, infelizmente eles pecaram tudo de novo e caíram em outro cativeiro. Só que Deus deixou isso escrito na Bíblia para você aprender que depois desse cativeiro de hoje que Deus está te livrando, você não vai cair mais naquele erro, você não vai cair mais naquele pecado, você não volta para aquele cativeiro. O seu lugar hoje é Jerusalém, o seu lugar hoje é a presença de Deus. E onde tem presença de Deus, tudo prospera, tudo dá certo. Eu peço para que a igreja se coloque de pé. Já estou finalizando. Vamos estar louvando. Deus te tirou desse cativeiro nesta manhã